Bom dia, galera do YouTube! Começa aqui mais um vídeo nesse tema de tutorial de motorhome. E esse vídeo aqui eu tenho certeza que muita gente estava esperando, porque é a curiosidade de todo mundo. Carol, afinal, quanto custa viajar de motorhome na Europa? Quanto é que vocês gastam no dia a dia? E é exatamente sobre isso que eu vou falar. Mas eu decidi dividir esse tema em vários vídeos diferentes. Eu decidi fazer um vídeo por país. Porque, gente, os países têm níveis de gastos diferentes, né? E é óbvio que a gente vai ter uma diferença, às vezes, muito grande entre um país e outro. Então, nesse vídeo aqui, eu vou falar especificamente sobre quanto custa viajar de motorhome na França. Vem comigo. Quando eu comecei a planejar minha viagem lá atrás, no meu Instagram eu já tinha anunciado há muito tempo qual era a nossa meta de gastos para essa viagem de motorhome. E é claro, era uma meta geral. E a nossa meta era gastar $16 por dia por pessoa. Isso incluía uma média entre os países mais caros e os países mais baratos. Porque é óbvio que a gente não vai conseguir fazer exatamente os mesmos gastos em todos os países. Mas o que importa era ficar numa média geral, porque era essa média geral que ia permitir a gente viajar dentro do orçamento que a gente tinha previsto. Aqui na Europa, eles têm um dado de que 2 pessoas viajando de motorhome na Europa gastam cerca de 50 euros por dia, incluindo tudo. Nas nossas contas, a gente gastaria em 3 ainda menos do que isso, porque a gente está falando de $48 por dia toda a família, o que em euros daria ainda menos, daria entre 40 e 45 euros, dependendo de como está o câmbio, né? Por dia por pessoa. Deve estar se perguntando, mas Carol, e aí, como está? Está abaixo, está acima? Como foram os seus gastos? Mas antes eu vou dizer tudo que está incluído nesses gastos que eu vou mencionar aqui e o que não está incluído. Já vou avisar que não está incluído aqui, obviamente, a compra do motorhome, nem a compra das coisas da casa pro dia a dia, porque esses são gastos únicos. A gente fez uma vez no início da viagem, faz esporadicamente se precisa de mais alguma coisa, mas não são gastos contínuos da viagem. São gastos do dia a dia, de viver viajando dentro do motorhome. Também não vai estar incluído aqui gasto com saúde, seguro viagem ou qualquer outro plano de saúde que a gente tem aqui. Isso porque a gente ainda não definiu como faremos, porque eu tenho cidadania europeia, o Alexi também, para ver como isso vai ficar de fato. Mas a pessoa, sim, sempre deve considerar um seguro viagem, né? Eu nunca recomendo ninguém viajar sem seguro viagem, mas esse item não estará incluído aqui, ok? Tudo que tá incluído, ó, tem aqui, ó, meu aplicativo que eu uso, que eu registro todos os gastos. Então tá incluído mercado, combustível, restaurante, compra de roupas que a gente precisa às vezes. Hospedagem é quando a gente paga para poder dormir em algum lugar, que tem que pagar para estacionar o motorhome, que a gente faz muito pouco, mas a gente faz. Turismo, entretenimento, internet, gás, lavanderia, pedágio, estacionamento, todos esses gastos estão incluídos no valor que eu vou mencionar aqui de gastos do nosso dia a dia. Após 2 meses viajando aqui na França, no primeiro mês a gente gastou 1.400 euros e no segundo mês a gente gastou 1.500 euros. Isso daria uma média total de gasto na viagem com o dia a dia até agora de 16 euros por dia por pessoa. Quase parecido com o que eu tinha estimado lá. Só que na verdade isso significa $18,8 por dia por pessoa. Então significa que a gente está um pouquinho acima da nossa média geral da viagem, sendo que a gente está viajando num país caro, o que é muito bom. Sinal de que provavelmente quando a gente estiver em um país mais barato, a gente vai conseguir ter um gasto mais abaixo. E é isso que no final de uma viagem equilibra a nossa média e permite a gente ficar dentro do nosso orçamento. Aí a galera deve estar se perguntando, Carol, quais são os maiores gastos da viagem? Vou botar aqui a minha telinha aí aparecendo para vocês aqui do lado. O nosso maior gasto é supermercado, porque é muito mais barato viajar dessa forma. O segundo maior gasto é combustível. Depois vem restaurante, como o quarto item, teve roupas, porque a gente teve que comprar algumas coisas de frio aqui, mas roupa não é um gasto que vai ser muito significativo, provavelmente ao longo da viagem, esse gasto vai ficar lá pra trás, é porque ainda tá muito no início da viagem. Aí depois vem o gasto com hospedagem, que é quando a gente paga pra dormir, pra ter eletricidade, mas isso só aconteceu porque no primeiro mês a gente não tinha tudo instalado no motorhome pra ter energia. Então a gente gastou muito pagando pra dormir, pra ter energia. Mas daqui pra frente, esse gasto vai começar a ficar lá pra trás, na ordem de prioridade, porque a gente vai gastar muito menos. Depois só vem turismo, porque nós somos viajantes que gastamos muito pouco com turismo, digo, com coisa paga de turismo, porque a gente, a Europa é um museu a céu aberto, entendeu? Você andar na rua, passear pelas cidades históricas, tudo isso já é turismo, né? Interagir com a cultura. Então a gente escolhe a dedo as experiências que a gente acha que realmente vale investir. E essa consciência, em quem faz uma viagem de longo prazo, ela é muito importante. Aí depois vem entretenimento, aí vem internet. E aí veio gás, outros gastos, lavanderia lá pro final, pedágio lá pro final, porque a gente raramente paga pedágio, porque a gente sempre evita as estradas de pedágio. E estacionamento, então, a gente paga raramente. É muito raro a gente gastar dinheiro com estacionamento. Carol, mas
Mas isso é um gasto caro ou um gasto barato? Primeiro a gente tem que entender que tudo na vida é uma questão de referência. A gente compara os números com alguma referência que a gente tem. Então a primeira coisa, isso vai variar muito de um indivíduo para o outro. Uma pessoa que viaja gastando $100 por dia na Europa vai olhar e falar: nossa, $16 por dia é muito barato, Carol. Realmente é muito barato. Uma pessoa que viaja gastando $20 por dia, ela vai olhar e falar: pô, tá bom, mas não é nada impressionante. Então isso vai sempre depender da referência de cada um. Mas de fato, quando a gente para pensar no nível que brasileiro tem de gasto em viagem internacional, esse valor é muito, muito, muito abaixo da média de gastos que brasileiros gastam em viagens. Porque brasileiro vai gastar facilmente de $60, $70 por dia pra cima, incluindo todos esses gastos que eu tô falando, quando ele viaja em um país caro como a Europa. Brasileiro que faz mochilão, que tenta economizar, né? Porque aí tem a galera que gasta muito, muito mais. De fato, comparando com níveis de gastos de viagem, de férias na Europa, esse é um gasto muito, muito, muito baixo. Aí, outra referência que a gente tem que ter, o custo de vida aqui na Europa. Pensa o seguinte, o salário mínimo aqui na França é 1.200 euros. Dizer que a gente consegue viver todas essas experiências que a gente está vivendo, e quem acompanhou a gente aqui no Instagram e até nos vídeos do canal do Alexi, do Olá Brasil, onde mostra a viagem, durante esses 2 meses, e viu quanta coisa a gente fez, quantas coisas, quantas paisagens, quantas coisas históricas, quantas experiências incríveis a gente teve, nesse tempo, pensar que a gente pode viver dessa forma, gastando um pouco mais que o salário mínimo na França, para uma família de 3, isso é muito, muito bom. E dá para fazer menos, ainda assim. Usando essas referências, ajuda a gente a analisar a situação. Mas aí a pessoa vai me dizer: Carol, ok, legal, com salário mínimo faz sentido, realmente para um gasto de viagem é muito barato. Mas, comparado à minha realidade aqui no Brasil, quando eu converto isso em reais, ainda parece muito caro para mim. Sim, essa é uma realidade que a gente tem que entender. A gente está vivendo a maior desvalorização histórica da nossa moeda. E pra gente, isso é muito complicado. Pra gente também, porque a gente ganha em reais, a gente trabalha no Brasil ganhando em reais, e a gente converte isso pra euro e a gente perde muito dinheiro com isso, obviamente. O que a gente fez foi, desde que a gente começou a mudar o nosso estilo de vida, a gente estimou o quanto a gente precisaria ganhar em reais pra conseguir viver essa vida em movimento viajando em qualquer lugar do mundo, mesmo sabendo que o nosso dinheiro poderia valer menos. Mas aí é claro, né? O desafio tá sempre em encontrar uma forma de viver e gerar renda, te permitindo toda essa liberdade, essa vida em movimento, com renda suficiente para você poder viver esse estilo de vida. Esse é o desafio não só nosso, mas é o desafio de todo mundo que decide ser nômade digital, por exemplo. Mas que definitivamente não é impossível. Mas independente, se você não quer ser nômade digital, viver vida em movimento, você só quer realizar essa experiência de viajar de motorhome de férias. Então eu acho que foi muito bom esse vídeo para provar que, se você considerar os gastos de aluguel de motorhome, que eu já coloquei nesse vídeo aqui sobre aluguel de motorhome mais em conta na Europa, mais os gastos do dia a dia da viagem, no total, você poderia gastar $30, $40 por dia, por pessoa, incluindo tudo da viagem. O que poderia sair bem mais em conta do que você pagar tudo à parte, o aluguel de um carro, pagar hospedagem para dormir, mais às vezes tudo que você vai comer fora, mais o que você faz de entretenimento, mas tendo experiências completamente diferentes da que você está acostumada em viagem de férias. Agora, a gente tem que saber também que essas referências de tipos de gasto, elas nunca são a ferro e fogo. Nós somos viajantes diferentes. Nós temos um estilo de viagem. Outras pessoas terão outro estilo de viagem. Tem gente que tem um estilo de viagem que gasta mais, tem gente que tem um estilo de viagem que gasta muito menos. Então, no final, tudo depende das escolhas de cada viajante. Seria possível uma pessoa que tem uma renda abaixo dessa que a gente está gastando aqui conseguir realizar essa experiência? Com certeza seria possível. A gente encontrou, inclusive aqui nessa viagem, viajantes que viajam também com uma casa em movimento gastando menos de 1.000 euros por mês. É possível. A gente viaja dessa forma porque o nosso orçamento permite. A gente sempre falou, o nosso teto era viajar com 1.500 euros por mês. Esse era o nosso limite, era o nosso teto. A gente não fica fazendo economia. Eu vou no mercado, eu compro o que eu quero. A gente faz escolhas conscientes, sim, não é a farra do boi. Isso é uma coisa que a gente tende a fazer nas férias. De, agora eu vou curtir tudo que eu posso porque eu tô nas férias, que não dá pra fazer numa vida em movimento. Então a gente faz escolhas muito conscientes, mas a gente tá se permitindo viver um estilo de viagem que cabe no nosso orçamento. É possível realizar viagens sempre encaixando em qualquer tipo de orçamento. Isso só depende das escolhas do viajante. Eu vejo várias formas que a gente poderia economizar na nossa viagem se a gente precisasse. Então, se você perguntar, Carol, se a renda de vocês cair e vocês tiverem que viajar com menos, vocês vão parar a viagem? Não! A gente readequa para a realidade de renda que a gente tem. Mas daí existem dois problemas. Um, dos paradigmas que a gente tem, do que a gente é capaz ou não é capaz de fazer. Mas eu não seria capaz de viajar dessa forma sem nem ao menos tentar. E a outra é da falta de informação, da falta de conhecimento que a gente tem, que é totalmente normal, sabe? A gente não consegue visualizar como é possível viajar
gastando menos do que a gente acredita porque a gente nunca tentou fazer. A gente vê uma dica ou outra ali na internet, a gente vê as outras pessoas fazendo, mas a gente não consegue tangibilizar como eu conseguiria fazer, porque somos todos diferentes. Então, eu acho que é possível sim viver essa experiência viajando com um carro casa adaptado, que for uma Kombi, não importa, num carro com uma tenda em cima, um carro que permita você se deslocar para qualquer lugar. É possível viver com todo tipo de orçamento que a gente imaginar. Assim como é possível a gente viajar de férias, viajar de mochila, viajando com todo tipo de orçamento que a gente acredita. E a nossa própria viagem, as experiências de viagem que a gente teve, mostraram o quanto a gente conseguiu, né, aprender a otimizar mais e usar melhor o nosso dinheiro. E agora, se você sente que para você é muito difícil você entender como isso é possível, se você não consegue visualizar como é possível viver experiências de viagens dentro do teu orçamento, se para você fica parecendo cada vez mais distante essa tua vontade de realizar viagens, principalmente por causa da situação do dólar, vai assistir o vídeo que eu tenho, que eu vou deixar o link aqui embaixo, que eu tenho do curso Mente de Viajante. Vai assistir esse vídeo para poder tentar te dar uma luz e te mostrar que tem infinitas possibilidades de você conseguir realizar suas viagens em qualquer orçamento. Assiste esse vídeo, porque no curso Mente de Viajante é exatamente isso que eu faço. Eu abro a mente da pessoa, eu quebro os paradigmas que elas te impedem de viajar e eu mostro passo a passo de todas as possibilidades que ela pode fazer, possíveis e imagináveis, para ela conseguir realizar uma viagem dentro do orçamento dela, entendendo que tudo é possível e que só depende das escolhas dela. E eu já tentei de todas as formas possíveis ajudar as pessoas, através dos meus vídeos do YouTube, através do meu site, através do Instagram, só que eu sinto que ainda assim, só isso não é suficiente. E foi exatamente por isso que eu fiz o curso de Mente de Viajante, e ele é incrível, incrível para tangibilizar e fazer as pessoas realizarem o que elas sempre acharam impossível com relação a esses sonhos de viagens. E aí eu tô falando de qualquer tipo de viagem, gente, de férias, de final de semana, de feriado. Eu só quero ajudar as pessoas a conseguirem a realizar esses sonhos de viagens, porque essa é uma prioridade número 2 da maioria dos brasileiros. Esse é um sonho de todo mundo e a maioria não tá realizando. E eu não queria que as pessoas ficassem só olhando pra gente e ficar pensando, isso nunca vai ser pra mim. Ai, olha que legal, eu queria tanto, mas eu não posso, mas eu não consigo, mas a minha realidade não permite. Não, eu queria ajudar as pessoas a conseguir criar a realidade que permite isso pra ela e entender que muitas vezes dentro da própria realidade dela, ela consegue fazer. E até nisso o curso ajuda, porque ele ajuda você em toda a parte do planejamento financeiro, para você aprender a usar melhor o teu dinheiro, para você poder guardar dinheiro para realizar as coisas que são realmente importantes na tua vida. Mais do que isso, eu não consigo fazer. Mas só vocês ficarem olhando aqui o que a gente está realizando, sem focar esforço para realizar isso na sua vida, não vai trazer resultado. E eu quero muito ajudar as pessoas nisso. Esse vídeo já ajudou a dar uma luz para muita gente com relação à referência de gastos. Não deixe de assistir esse vídeo se você ainda sente que para você isso parece muito difícil. E eu vou ficar muito feliz a te ajudar de fato a realizar as tuas viagens e parar de ficar só olhando a viagem dos outros, parar de ficar olhando o avião no céu e sonhando, ai, para onde esse avião estaria me levando. Que seja viajar pelo Brasil, que é uma opção maravilhosa e tão boa quanto todas as outras opções de viagem, ou que seja viajar em qualquer lugar do mundo. Um beijo para vocês. Não deixe de se inscrever, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo aqui do canal.